Olá, boa noite. Meu nome é Anderson Alves e você está assistindo o programa ao vivo do canal Marketing Digital Eleitoral. E hoje eu vou conversar neste vídeo com a Liz Macedo, jornalista e também mestranda em comunicação, novas mídias. Deixa eu até abrir o currículo da Liz aqui, que é bem grande, né, Liz? Mestranda na linha de pesquisa de mídias e processos sociais. Pronto, encontrei tudo aqui que eu precisava. Bem, Liz, dá uma boa noite aí para o pessoal e já vamos começar o nosso bate-papo. Beleza, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer a todo mundo que está aí ao vivo assistindo aí o nosso bate-papo sobre marketing político, marketing digital eleitoral. Estou à disposição de vocês também, tanto para poder falar das minhas experiências, também para poder compartilhar dicas e receber também, né? A aprendizagem, ela não para nunca. Legal. Liz, é um prazer estar com você aqui. E daí já vamos começar da seguinte forma. Liz, como é que começou essa sua trajetória? Por que você quis entrar nesse universo político? Ou, na verdade, como é que você entrou nesse universo político eleitoral e principalmente trabalhando com internet, né? Lembrando que a gente não vê tanta participação feminina e a Liz, ela pegou alguns trabalhos de gerência, né? Que foi muito legal. Então, Liz, conversa com a gente como é que foi isso. Então, o meu trabalho com a parte de política, ela começou bem antes de eu começar a trabalhar com marketing digital. A minha mãe, ela sempre foi militante de alguns políticos aqui da região, então desde criança eu venho acompanhando, né, o trabalho dela, né, envolvida com as campanhas eleitorais, seja durante o mandato de alguns políticos que ela costumava levantar as bandeiras, né, ou fosse mesmo no pleito ali, naquele momento em que o pessoal literalmente vestia a camisa, porque podia naquela época ter brindes, né, camisa com número, com o nome do candidato. Então, desde criança eu sempre vinha acompanhando esse processo e acabou sendo parte, né, da minha formação, do que eu escolhi para poder fazer na minha vida profissional. Então, eu formei na parte de jornalismo, eu sempre quis muito trabalhar na parte de comunicação política, e o meu interesse sempre foi fazer análise política. O que eu pensei que ia ser bom para mim naquele primeiro momento? Poucos analistas políticos do meio jornalístico, de fato, conhecem o cenário político. Hoje eu tenho aula com alguns professores que às vezes eu fico meio escandalizada com a forma com que eles lidam com alguns assuntos de política, porque é tudo muito no mundo das ideias, no mundo do teórico, e que pouca coisa condiz realmente com a realidade. E foi percebendo essa defasagem que eu pensei, poxa, por que não aproveitar que eu tô nova, né? Vai ser uma coisa diferenciada, né, para estar no meu currículo, conhecer como é que funciona o cenário político, e eu vou tentar trabalhar aí nessa área. E aí, em 2013, eu tive contato com um vereador aqui de Juiz de Fora. Na época, ele estava entrando no segundo mandato dele, já fazia um trabalho bem bacana com redes sociais, independente de eu ter entrado na equipe ou não. Chegou uma vez que ele trabalhou com vários perfis no Orkut, para se ter noção. E quando eu cheguei na equipe, a página dele estava começando a crescer, a aparecer. O Facebook tinha acabado de oferecer o recurso de páginas, né, porque antigamente eram só perfis, e os perfis limitados ali com 5.000 amigos apenas. E aí eu tive esse primeiro contato, né, com o marketing político, juntamente com o marketing político digital, justamente porque esse político, né, esse vereador, ele já desenvolvia esse trabalho. E eu lembro que quando eu cheguei, a página estava chegando perto de alcançar 17 mil seguidores, né, que era assim, um número muito grande na época, era um trabalho muito inovador, os políticos não tinham aberto ainda esse canal para estar em contato com a população, e a gente fez uma coisa realmente muito inovadora. Então, o que hoje a gente vê, assim, alguns cursos pós-graduação, alguns, né, cursinhos online ensinando a fazer o trabalho, né, de gestão de página, gestão de Facebook, a gente aprendeu aquilo ali na essência. O Facebook ia lançando uma ferramenta, a gente já estava lá e utilizando. Né, o Google lançava uma ferramenta, a gente já estava lá e utilizando. E foi assim que eu fui crescendo, né? Foi o meu primeiro contato. E aí eu não parei somente nisso. Depois teve toda uma trajetória aí, mas não vamos entregar o ouro tudo no primeiro momento, não é mesmo? Liz já é marqueteira digital já há um bom tempo, hein, Liz? Então, é legal saber disso, porque tem muitas pessoas, e na verdade, né, Liz, a maioria do que se tem hoje foi no empirismo. Não existe uma faculdade, uma pós-graduação, mestrado naquela época, e eu estou falando de uma época curta, uma época recente. Eu estou falando aí 2014 ainda, eu ainda Sim. estou falando 2012, 2010,
E hoje ainda, o que eu percebo, eu já dei aula em pós-graduação, já dei aula para MBA, né? E o que a gente percebe é que a maioria dos cursos que se dizem mídias sociais, marketing digital e qualquer coisa parecida, ainda fica pairado naquela situação de atualização de redes sociais. E o que se diz de métricas é basicamente números de curtidas, comentários e seguidores. Eu não sei se você percebe essa mesma coisa, Liz. Eu percebo essa dificuldade, inclusive, dentro dos gabinetes de quem já tem mandato, né? Para quem não tem, a gente conversar e explicar como é que um trabalho deve ser desenvolvido do zero é muito mais fácil do que quando você pega uma coisa já caminhando. Infelizmente, a ideia que se tem hoje de dar publicidade ao que se faz está muito linkada mesmo a essa ideia de vou fazer postagem, eu preciso postar, eu preciso patrocinar a postagem, eu preciso ter seguidores, eu preciso ter likes. É uma ideia ainda muito, vamos colocar assim, muito pitoresca, né, do que as ferramentas de marketing digital hoje nos oferecem. Então, é bem difícil você tentar articular e mostrar que não é somente isso. As métricas hoje, elas não estão em cima de like, não está em cima de curtida, nem de compartilhamento. A interação que as pessoas têm ali na rede, você conhecer quem é esse público, manter um relacionamento com essas pessoas, é o mais importante. E foi isso que eu sempre fiz desde que eu nasci no marketing digital. Inclusive, esse candidato, né, que era vereador na época, veio candidato a deputado estadual, e eu trabalhei juntamente com ele. Quando eu cheguei, ele já tinha esse trabalho de marketing digital já estabelecido. Só que uma coisa que eu fui chamada para auxiliar, inclusive, um padrão, um modelo, que eu acabei auxiliando a implantar ali dentro, juntamente com outras pessoas, claro, mas no primeiro momento eu que fiquei responsável por isso, foi o de fazer interação com as pessoas, né? Ele chegou por um tempo a ser conhecido como político que respondia na hora, que estava interagindo o tempo todo, que as pessoas conheciam o nome, que ele conhecia as pessoas pelo nome, e isso trouxe uma proximidade muito grande do público com ele, né? Tanto que um slogan que a gente trabalhou foi algo, tipo assim, próximo a você, né? Para a gente não entregar o slogan do cidadão. Mas foi algo muito assim mesmo de proximidade, de amizade, em que realmente ele estava perto das pessoas, né? E a gente implantou esse modelo de 2013, a partir de 2013, ele se preparou para a campanha de deputado 1 ano e meio antes. Quando ele me chamou no início de 2013, a equipe dele já estava fazendo alguma coisa lá em 2012, assim que ele foi reeleito vereador. Então, ele foi uma pessoa que ele se preparou, ele foi esperto nesse primeiro momento. E o que nós vemos hoje acontecendo no meio do marketing digital é que os políticos eles não entendem que eles estão sempre em campanha, né? A campanha ela não acontece ali nos 45 dias, antigamente eram 90, hoje isso foi cortado pela metade. A campanha ela acontece a partir do momento que você acabou uma eleição. Ou eleito ou não eleito, se você tem uma pretensão política, você não pode abandonar esse momento de angariar pessoas para dentro do seu projeto. E isso você não faz com publicação, você não faz com post, por mais que você tenha curtidas, né, você vai ser esquecido. Para você não ser esquecido, você tem que ser uma pessoa próxima, uma pessoa que conhece aquelas pessoas, que dá informação relevante, trabalha com marketing de conteúdo, né? Hoje em dia, você falar de marketing de conteúdo, para quem está acostumado a trabalhar com política, é muito difícil, porque é muito complicado você pegar uma coisa que já está pronta e ir fazendo uma modificação para alinhar aquilo para os moldes da política hoje, aos moldes com que o eleitor hoje trabalha. Você vê aí, a TV não quer se reformular, está tendo dificuldades, está perdendo para o YouTube. Então, eu vou dizer assim, o político que não quiser se reformular vai perder para qualquer coisa, vai perder para si mesmo. Vamos colocar assim. Nossa, e só nesse primeiro discurso aí da Liz, você já vê vários elementos do que nós temos falado aqui e de como a Liz está usando nas suas estratégias de marketing digital eleitoral. Então, você vê primeiro, por exemplo, a questão da antecipação. Então, antecipação é uma questão muito importante. Muitas pessoas não gostam do meu discurso, Liz, na verdade. Eu acredito que o seu também, porque o povo está falando o seguinte: pô, Anderson, você está falando de tempo, mas a eleição vai começar agora e a campanha vai começar agora. Eu quero saber o que eu tenho que fazer agora, não era há 1 ano, 2 anos atrás. Então, veja, para agora, começar agora, em cima da hora, é aquele candidato, aquele político que vai morrer no dinheiro, vai comprar voto, vai querer inventar de comprar robô. Muitos agora vão ter a decepcionante experiência de trabalhar com robô,
né? Sim. Por que eu digo decepcionante? Porque o robô ele pode até mandar muitas mensagens, mas a interação do outro lado não vai existir, como a maioria não tem conteúdo. Muitos dos políticos estão envolvidos em lava-jato, estão envolvidos, né, em casos de caixa 2, estão envolvidos com propinagem, estão com problemas, né, judiciais. Então, muitos estão calados. Ora, nós estamos aqui em Brasília, eu estou vendo isso a todo tempo. Os políticos, meus amigos, estão com medo, porque essa força da internet, é bom lembrar o seguinte, não é só a questão das pessoas estarem falando, etc. O político hoje ele tem uma vida muito mais aberta, muito mais transparente. Então, qualquer deslize pode ser fatal, porque um bloquete, um bloguinho de política, um site de notícia, ele pode dar uma mensagem tendenciosa, isso está acontecendo a todo tempo. Daí vem um outro elemento que a Liz falou do marketing digital eleitoral, que é o marketing de conteúdo. Para você ter ideia, amigos, eu vou dizer que 100% dos gabinetes desconhece o que é marketing de conteúdo. Sim. Desconhece tagueamento de imagem, desconhece densidade de palavra-chave, técnicas de SEO para ranqueamento, as regras e diretrizes do webmaster para o Google, do Google, para você ranquear conteúdo. Então, sem isso, como é que vai haver essa força do político contrário a notícias negativas, mensagens de blog, etc. Então, definitivamente, isso é muito complexo. Por quê? Porque é preciso usar esses elementos de marketing digital. Mas isso depende de tempo, depende de equipe que esteja organizada para poder entender como é que isso funciona, e muito mais, que é o que a Liz falou, mais do que curtidas, comentários e seguidores, você tem que trabalhar o seu funil do voto. O que é o funil do voto? É você trabalhar a interação e o relacionamento com o seu eleitor até o dia da votação. E depois do dia da votação, independente do resultado, você tem que continuar o trabalho, caso você trabalhe, ou caso o seu candidato realmente queira, né, trabalhar e ser um político. Então, isso é muito importante, né? Liz, conta pra gente como é que foi o seu trabalho com relação ao vereador que vocês conseguiram eleger a deputado estadual, como é que foi o processo que vocês fizeram, quando você entrou na equipe, como é que você começou, e daqui a pouco a gente já vai responder as perguntas de vários amigos que já estão fazendo perguntas ao vivo aqui para a gente. Lembrando agora, amigos, que nós já estamos batendo recorde de audiência aqui no nosso canal de novo, tá certo? Então vamos lá, Liz. Então, inclusive, pegando o link disso que você falou, de que hoje em dia a gente precisa trabalhar mesmo a questão do relacionamento, essa foi uma ideia que a gente teve lá atrás, em 2013. Na realidade, eu percebi isso porque o candidato, né, ele tinha umas ideias meio assim mirabolantes, né? Vamos criar uma página para cada cidade de Minas, porque as páginas na época estavam emergindo, né? Não se sabia como é que elas iriam funcionar, como é que seria a interação ali dentro. Então, tudo que é novo, o pessoal quer. Né? Então, eu quero, página eu quero, me dá aí, 100 páginas, por favor. E não era o caso, né? Queria uma página de cada cidade de Minas. Isso ia dar mais de 1000 páginas, né? Quase 1000 páginas, para falar a verdade. E naquele momento, assim, na primeira reunião, se eu não me engano, dia 31 de abril, eu olhei e falei assim, quê? Né? Nossa Deus, gente, é muita página, não tem como lidar, relacionar com as pessoas. E nisso eu ganhei a equipe dele naquele momento. Porque era uma equipe, assim, que tinha que trabalhar, né? Geralmente, equipe de político, equipe de gabinete, trabalha mais apagando incêndio do que trabalhando com estratégia, com planejamento. Políticos, geralmente, têm essa ansiedade, né? Eles querem tudo para ontem, então não permite para as equipes um tempo de planejamento, de estratégia, para se organizar, para ter o melhor resultado. E na hora que eu falei aquilo, eu ganhei aquelas pessoas, né? Eles passaram a ser meus amigos de trabalho no primeiro dia. E eu falei assim, não, deixa comigo, né? Porque ele falou para mim assim, olha, se não é para fazer página, então o que eu vou fazer? Eu falei para ele assim, ó, não sei, mas me dá 2 dias que eu vou pensar. Fui para casa, fiquei pensando, mexi no Facebook, porque ele gostava muito de Facebook.
E eu reparei que os grupos naquela época tinham uma interação muito grande. Então, eu comecei a participar de grupos de todas as cidades de Minas Gerais, que tinham grupos ativos, grupos de relevância, que realmente estivesse ali tendo uma interação entre as pessoas. E eu comecei a participar com o perfil pessoal dele. E ali eu desenvolvi um trabalho em que nós estávamos, de fato, auxiliando aquelas pessoas. Então, a gente não trabalhou com demagogia, né? Eu estava ali usando o perfil pessoal dele para poder dar orientações para as pessoas, informação, né, pública. Gente, uma coisa para quem trabalha com marketing digital. A gente precisa entender que o eleitor, ele não é idiota. É a primeira coisa. Não adianta você querer brotar do nada e pedir voto para eles. Só que, por outro lado, eles são pessoas extremamente carentes de informação. A nossa mídia, hoje em dia, ela mais desinforma do que forma, né? Do que informa. Então, hoje, uma pessoa ela não sabe que ela mesma pode fazer um requerimento, solicitar uma lei, que elas mesmas podem denunciar um hospital, que elas mesmas podem ir até, né, alguma secretaria e desenvolver ali algum trabalho em parceria com o Poder Executivo. E muitas vezes o que essas pessoas precisavam era só desse toquinho, sabe? Eles ficavam, às vezes, mandando mensagem para o Facebook de alguns políticos, que naquela época também não eram todos que tinham. 2014 fez emergir essa necessidade, mas lá para trás não era todo mundo que tinha Facebook, pelo contrário, político velho até hoje fala, para que eu vou ter Facebook? Né? Eles olham para a gente e falam assim, para quê? O meu público não está no Facebook, né? A gente escuta muitas coisas. Meu público não está na internet. Gente, hoje eu quero pedir uma pizza, eu vou no Google. Então, tá todo mundo no Google, né? Aquela coisa, se você não está no Google, você não existe. Então, a gente ganhou muito essas pessoas nesse momento quando a gente ofereceu para elas essas informações. Olha, tem um buraco na sua rua, o número da Secretaria de Obras da sua cidade é esse daqui. A gente ia lá no Google, pegava o número e passava para essa pessoa. Olha, liga para lá, informa que tem um buraco, vê o que eles vão te responder e fala para a gente. As pessoas iam, eram atendidas ou então não eram, mas informava que estava acontecendo alguma coisa. O pessoal das próprias secretarias, né, dava as informações para elas. O que essas pessoas queriam era informação. Então, a gente ganhou essas pessoas. Quando chegou mais ou menos ali para maio, estava todo mundo, nossa, você podia ser vereador da minha cidade. Venha deputado, pelo amor de Deus. Por que você não venha governador de Minas? Né? Nossa, o Brasil precisa de pessoas como você. Seria tão bom... Então, assim, né, seria tão bom se tivessem políticos assim como você. Acabou que eu não tive que pedir para essas pessoas nome, telefone, endereço, nada. Elas se ofereceram para nós. E aí vem o X da questão. Ai, tem muita gente pedindo para eu poder vir a candidato XY de alguma coisa. Mas você sabe quem são essas pessoas? Aonde elas moram? Como é que você contata essas pessoas? E aí a gente começou a trabalhar com cadastro. Né? E assim, montamos uma rede de cadastro muito grande. Quando chegou no período eleitoral, eu tinha 21 anos, eu era muito novinha, né? Estava ali ainda na faculdade, e eu ganhei 6 estagiários. Tinham até estagiárias que eram até mais velhas do que eu, tinham às vezes mais experiência do que eu. Foi um momento difícil também para eu crescer, como alguém que estava coordenando um projeto. Né? Hoje eu estou coordenando 2 projetos ao mesmo tempo, indo em busca do terceiro aí. E com muito mais facilidade e tranquilidade, mas naquele momento a gente ganhou essas 6 pessoas, e tinha mais uma menina que me ajudou desde o início. E nós começamos a contatar essas pessoas, a gente saiu do meio online e fomos para o offline. A gente telefonava, olha, que assessoria, que bom que você está em contato com a gente. Foi você mesmo que deu o seu número? Poxa, a gente pode mandar material? Para resumir a ópera e a gente não se estender muito, nós mandamos material para todas as regiões de Minas Gerais. Todas, sem exceção. E o número de cidades, né, eu poderia passar aqui para vocês números exatos, mas eu prefiro não trabalhar com essa métrica nesse momento, porque foi um número muito grande de cidades. E a gente chegou a mandar adesivo de carro, a gente mandou bottom, a gente mandou jornal, e a gente não mandou um. Essas pessoas elas se ofereceram para ser militantes gratuitos nossos. Eles eram nossos assessores naqueles lugares. Então a gente mandava 50 jornais, 100 jornais, e eles entregavam, mandavam foto para a gente, ó, entreguei, tá, obrigada. Nossa, tá sendo muito bom trabalhar contigo. E aí a gente contou com uma equipe muito bacana, né, ali na coordenação da equipe. Né, eles montaram, juntamente com todos nós ali, materiais que eram diferenciados. A gente trabalhou com adesivo fazendo alusão a esporte, a gente trabalhou com objetos, né, maiores, que na época ainda era permitido, hoje a legislação mudou um pouco, a gente não pode trabalhar com outdoor muito grande, mas a gente trabalhou com
com elementos que era novo. Inclusive, até o jingle desse candidato, ele foi um jingle novo, né? Foi um momento de criação de toda a equipe. Uma das garotas falou assim, vamos fazer um sertanejo, que o sertanejo está na moda. Aí um dos meninos, que era até o design na época, falou assim, não, vamos fazer um funk. Aí no que ele mandou o funk, eu já sentei e já comecei a fazer a paródia. Aí passei para um outro amigo meu para ele fazer a correção. No final foi um trabalho a várias mãos. Saiu ali, né, a letra ali que eu escrevi, depois foi retrabalhada juntamente com a equipe, e a gente fez um fancaço. O candidato não queria, porque não tinha nada a ver, né? Política tem que ser conservador, política tem que ser, não pode ser assim, eu não posso ser um cara tão legal, senão eu não passo credibilidade. O resumo foi que ele saiu daqui, da nossa cidade, na última eleição, como o candidato mais bem votado, inclusive na frente do candidato do Poder Executivo, né, na época. E foi muito bacana, foi gratificante fazer parte desse processo. Nossa, então vocês estão vendo, é maravilhoso, porque você vê os vários processos que a Liz passou, né? E essa coisa do relacionamento à flor da pele, a coisa toda funcionando. E isso para desmistificar uma coisa, né, Liz? Onde as pessoas pensam que fazer campanha eleitoral é ter página em Facebook, é ter página, sites no Google, e simplesmente ficar ali dentro contando história, ou então dizendo vote em mim, bom dia, boa tarde, boa noite, e colando figurinha no Instagram e no Facebook o dia inteiro, né? Então, você é fruto disso aí, já fazendo esse tipo de campanha. Isso foi em 2013, não foi isso? Isso, 2013 para 2014. Ótimo. Eu cheguei, inclusive, então, a morar em Portugal, e lá de Portugal eu fiz esse trabalho. Eu desenvolvi de lá. Isso também desmistifica uma questão, Anderson. Político tem aquele negócio, né, mais, como é que eu vou dizer, mais controlador. Ele gosta de ter equipe por perto, não gosta de abrir mão da equipe. Mas a partir do momento que nós temos essas ferramentas da rede hoje, isso prova que ele não precisa estar com a equipe ali do lado dele o tempo todo. O que ele precisa são de pessoas comprometidas, que têm metas, que têm prazos, que tem tudo ali explicadinho para entregar para ele. Então, se a pessoa faz isso do celular, sentado na praia, no sofá de casa assistindo um filme, ou num escritório, em qualquer lugar que seja, o que importa para ele é o resultado disso no final. Isso, inclusive, facilita para nós, né, que trabalhamos de uma forma diferenciada, né, abre espaço para os assessores de gabinete terem tempo de serem assessores e o pessoal que trabalha com marketing eleitoral fazer campanha, né? Pois é, então, assim, vocês estão vendo, meus amigos, estão comprovando mais uma vez que campanha eleitoral na internet é possível. E as técnicas de marketing digital, as estratégias de marketing digital que nós temos passado aqui, realmente funciona. Então, você vê, o ano de 2014, nós vimos pouco disso acontecer. Algumas pessoas com bom senso, como o caso da Liz, começaram a fazer trabalhos nesse sentido. E não só apenas spam na internet, enchendo o saco das pessoas em um WhatsApp, comprando número de telefone celular, SMS, ou então comprando e-mail para mandar mensagem em spam. Anderson, esse ano vai ter isso? É claro que vai ter isso. Por quê? Porque o ranço antigo ainda continua, né? Vai ter a questão do poder financeiro, mas é claro que vai ter, né? Vai ter compra de voto? Vai ter compra de voto, mas isso vai começar a acabar, meus amigos, porque os marqueteiros foram presos. Os políticos não vão ter, eles estão com teto de investimento. Eles vão dar jeito para botar dinheiro em campanha? É claro que eles vão dar jeito para colocar, tá? Mas o que vai acontecer? A rede vai cuidar para excomungar essas pessoas. As denúncias vão ser incríveis. Você vai ver pessoas, né, Liz? Você vai ver pessoas criando sites, vídeos, e já está acontecendo. Amigos, você tem uma outra frente poderosa de produtores anônimos de conteúdo, ou então pessoas que estão botando a cara na internet. Então, são pessoas criando vídeos, criando memes, soltando imagens, textos, informações quilométricas em WhatsApp, e-mail, redes sociais, Facebook, etc. Como é que o político, como é que o candidato vai competir com essa massa, com esse volume de informação, se ele não tiver limpo, se ele não for transparente? Então, graças a Deus, isso está acontecendo agora, e eles estão sofrendo bastante.
E vocês que estão assistindo aqui agora, vocês estão na vanguarda desse conhecimento. Então, você está vendo aqui mais outro caso de sucesso com marketing digital eleitoral, a Liz Macedo, que é lá de Minas, né, Liz? Inclusive, você é de Juiz de Fora, né? Uhum. Então, quer dizer, Juiz de Fora são quantos habitantes? Segundo o IBGE, nós estamos chegando aí aos 650 mil, mas a nossa população flutuante é de 1,5 milhão, né? Porque nós somos o polo aqui da região da Zona da Mata. Então, durante o dia, 1,5 milhão de pessoas passando por aqui. Então, meus amigos, entendam que o relacionamento é tudo em campanha eleitoral. E outra, não é relacionamento baseado em conversinhas de redes sociais, Facebook. O candidato dela só fez acontecer porque ele estava oferecendo conteúdo, entendendo a realidade das pessoas que não tinham informações, que vereadores, prefeitos da região não estavam conseguindo cobrir. E por causa disso ele foi uma pessoa lembrada, né? Então virou um ícone. Para vocês terem uma ideia, eu estou com um candidato e ele está fazendo um grande trabalho, usando mais forte agora o blog associado com a fanpage, está tendo muito resultado. Inclusive, ranqueou 2, 3 páginas no Google. Então, está virando uma potência da comunicação ali na região. E daí, meus amigos, é importante vocês verificarem que todas essas estratégias, elas são um combinado de muitas dicas, de muitos elementos. E outra, muitas pessoas chegam para mim e falam o seguinte, Liz: Anderson, qual que é a receita, qual que é a regra, qual que é isso? Muitas vezes a gente aprende e a gente verifica o que acontece ou o que é melhor na hora que você está trabalhando a sua estratégia. Você pode falar mais sobre isso, Liz? Claro, olha só, eu inclusive tenho 2 experiências negativas, não que eu estive participando desse momento, mas que eu presenciei, né, com relação primeiro a essa questão de spam. Eu vi, né, eu dei esse exemplo deste candidato, mas eu já trabalhei com vários políticos aqui da região, e numa dessas situações aí da vida, eu acabei presenciando a compra de SMS. Eu vou falar para você, foi a coisa mais ridícula que eu já vi acontecer numa situação de campanha. Porque o feedback negativo era muito maior do que o positivo. Mas se a pessoa recebia um positivo, ela achava que valia a pena. E eram, assim, valores absurdos que a pessoa pagava para comprar a lista daquilo. Se desse aquele dinheiro, vamos supor, na minha mão ou na mão de qualquer estagiário que tivesse ali dentro, a pessoa ia trabalhar até de madrugada, ia fazer um envio de mensagens mais direcionado para a pessoa que realmente fazia parte daquele público ali. E com relação a essa questão de denúncia, a gente pode ficar, assim, certeiro de que esse ano vai acontecer. E eu vou falar contigo, Anderson, a respeito do trabalho que está sendo desenvolvido hoje com marketing político digital. Hoje não adianta também você só fazer esse relacionamento raso, né, que você colocou aí, de mandar mensagem bom dia, boa tarde, boa noite. É preferível você ter aquela rede de contatos e você acionar a pessoa pelo segmento dela e entregar a informação que é do interesse que ela tem, do que você ficar gastando o seu tempo todo, todas as pessoas que estão ali envolvidas no trabalho, para ficar desgastando um conteúdo que não vai atrair aquelas pessoas. Então, por exemplo, você vai gastar muito esforço para poder ter um resultado muito baixo. Né? E eu tenho visto algumas experiências assim acontecerem, porque infelizmente as pessoas ainda não estão preparadas para trabalhar nesse novo cenário. A rede hoje, né, isso que você me perguntou agora, né, para chegar no cerne da questão, a rede hoje ela mostra a sua própria forma de agir. Então a gente descobre o que funciona e o que não funciona realmente na hora em que as coisas estão acontecendo. Então, quando você vai trabalhar em algum gabinete ou você vai auxiliar o trabalho de alguma campanha, que a gente também costuma ser chamado para entrar no meio da campanha para auxiliar em algumas partes, que aconteceu também nas eleições de 2016 agora, a gente se depara muito com isso. Ah, não, são 2 postagens por dia no Facebook. Porque o Facebook não aceita mais do que 2 postagens. Ah, mas por que está tendo tanta importância para o Google assim? Não, mas não vamos focar no site não, gente. Ninguém lê site. O pessoal hoje em dia só acompanha Facebook. Aí a gente escuta umas coisas dessas, a gente tem que explicar, olha, tem estudos que comprovam isso, né, que mostram, né, e não além dos estudos, a gente precisa ir testando. Então eu costumo trabalhar hoje com os candidatos que a gente pegou a campanha, um a nível federal e outro a nível estadual. A gente tem conversado muito com eles o seguinte: vamos fazer a cada 15 dias?
A cada 15 dias vamos aferir se o que a gente está fazendo está trazendo resultado, se a gente está conseguindo angariar mais pessoas, se as pessoas estão se sentindo mesmo ali mais próximas da gente, se a gente está conseguindo produzir conteúdo que é do interesse dessas pessoas, porque acaba que no final a gente fica muito preso, se depender do que eles querem, a reproduzir aquele sistema que já está ali. Fazer postagem e ficar conseguindo alcance no Facebook, por exemplo. Mas não me adianta nada ter 1 milhão de alcances se eu não sei quem são essas pessoas que estão sendo alcançadas. Se eu não consigo conversar com essas pessoas. Vou até fazer um trocadilho aqui. Se eu não consigo alcançar essas pessoas, de nada adianta elas me alcançarem. Então, a gente precisa trabalhar com um pouco mais de expertise, né? Com planejamento. É tipo um jogo de xadrez. Você conseguir ficar de fora, ver como é que as peças estão ali, posicionadas e ir trabalhando, né? Não adianta a gente querer dizer, ó, vai acontecer assim, 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 assado. O último contrato que a gente fechou, eu fui muito sincera com o candidato, eu falei com ele, olha, a gente não vai fazer você ganhar a eleição. Eu não posso virar para você e falar, eu vou te dar 15 mil votos, 10 mil votos, porque eu não posso te dizer isso. O que eu posso te garantir é que nós iremos verificar quem são as pessoas que estão na sua rede, se essas pessoas de fato têm interesse em você, porque hoje em dia tem isso. Tem muita gente, por exemplo, que é Bolsonaro e está na página da Dilma e do Lula, e é Lula e Dilma e está na página do Bolsonaro, para ficar acompanhando, vendo o que está acontecendo. E você não sabe se a sua rede ela é formada mais por lovers ou por haters, né? Então, a gente precisa saber quem são essas pessoas que a gente está lidando. E montando o cadastro ali, a gente vai vendo que nem sempre um número muito alto de seguidores de interação significa que essas pessoas de fato estão contigo. Porque a resposta que elas dão ali no relacionamento, a gente percebe isso. Legal, Liz. E, amigos, vamos começar a responder algumas perguntas aqui, Liz, que já tem um monte de pergunta aqui. Então, o Rosano Garbim fala o seguinte, a prática tem vencido muitas academias, precisa acreditar. Realmente é o que a gente tem visto. E muitas pessoas me perguntam o seguinte, Anderson, qual é o livro que eu compro a respeito de marketing digital, eleitoral? Qual que é a faculdade que eu faço? Olha, amigos, não temos faculdade para isso e não temos livros para isso. Você vai poder encontrar um livro conceitual estratégico, mas não falando de operação e de estratégias no sentido de internet, muita internet. Por quê? Porque algoritmos e internet mudam o tempo todo. O próprio Facebook mudou algoritmos dele recentemente. Então, a todo tempo, você tem que procurar as fontes certas para você estar pesquisando a respeito das mudanças e você está fazendo esses testes ao longo do tempo para você ver o que funciona e o que não funciona. Bem, daí vamos mais perguntas aqui. O Rosano fala o seguinte, é importante vender e entregar o trabalho. Os novos marqueteiros custam menos. Lembrando que alguns papas do marketing não podem mais atuar devido à Operação Lava Jato. O terreno para semear é fértil, realmente o terreno é fértil. Você que está assistindo o nosso programa agora, é coordenador, tem intenção de trabalhar com campanhas, tem uma agência, é jornalista, é militante, gosta de internet, quer trabalhar com política, com eleições, a porta está aberta, meus amigos. Por quê? Porque nós não temos profissionais suficientes para poder fazer esse número de campanhas que está rolando aí no Brasil afora. Só para você ter ideia, o ano que vem nós vamos ter mais de 300 mil candidatos a vereador, são mais de 57 mil, né? Terça-feira eu fiz uma palestra para vereadores do Brasil inteiro e a gente mostrou alguns desses conceitos. O pessoal estava, assim, abismado com o que a gente mostrou, parece uma coisa de outro mundo. E é isso que está acontecendo. Por um outro lado, as equipes aí de marketing digital, profissionais de marketing digital, empreendedores de marketing digital, já sabem essas regras e estão usando há muito tempo, tá certo? Então é importante perceber isso. Vamos lá responder mais perguntas. O Josimar Rodrigues fala o seguinte, sou assessor de comunicação do prefeito da minha cidade. Desde que ganhamos a eleição, estamos em um relacionamento constante com a população e recebemos hoje o resultado de uma pesquisa com 63% de aprovação. Eu queria até perguntar para o Josimar,
Josimar, esse seu relacionamento, ele é físico, ele é digital? Como é que você está fazendo isso? Se você puder falar aqui para a gente poder debater também. O Leonardo Pontes fala o seguinte, Liz. Liz, você poderia falar para todos nós algumas dicas suas de funil do voto? Então, Liz, vamos comentar um pouco sobre funil do voto para o pessoal aí que está pedindo. Vamos lá. Hoje, uma das principais estratégias que a gente trabalha para fazer esse funil é uma das, tá? Não significa que seja a única que a gente está trabalhando, mas a principal é a segmentação do público, a produção de conteúdo específico para público específico. Por exemplo, os dois candidatos hoje que a gente tem trabalhado, eles representam a segurança pública, né? Ou eles são agentes, né, da área de segurança, ou eles atuaram de alguma forma nesse setor, quando eles estavam atuando, né, somente como servidores públicos. Os dois, né, coincidentemente, eram servidores públicos. E o que nós fizemos com isso? Nós conseguimos manter o relacionamento com algumas pessoas, né, principalmente do primeiro candidato, que a gente está trabalhando a campanha dele desde maio do ano passado. E a gente teve, né, o cuidado de selecionar todas essas pessoas por nome, telefone, WhatsApp, tudo que a gente poderia coletar de informações sobre elas. E quais informações elas gostariam de receber. E nós passamos a produzir conteúdo específico para cada público que essas pessoas fazem parte. Então, por exemplo, toda vez que acontece alguma coisa ligada à segurança pública aqui em Minas Gerais, a gente produz um conteúdo, tem um pronunciamento, tem alguma ideia, alguma coisa que ele já tenha feito, a gente manda esse conteúdo especificamente para esse público. E uma das coisas que esse nosso funil tem feito, ele tem nos permitido, nos proporcionado angariar outras pessoas. Por quê? Essas pessoas, vamos supor que eu seja policial militar. Eu recebi a informação que tem alguma coisa a ver com o meu setor, que é a segurança pública. Com certeza eu tenho vários amigos policiais militares que também teriam interesse em receber aquela informação. O que eu acabo fazendo? Replicando aquela informação. E tudo que a gente faz, a gente sempre gera um link para quem recebeu aquele material voltar para a nossa rede. Seja com o link do nosso canal no YouTube, seja com o link da nossa página. Então, outras pessoas passam a nos enxergar como autoridade dentro daquele assunto. Então, a gente tem conseguido fazer um funil, tanto que abre quanto o que fecha. Aquele que a gente tem um grandão lá, um espaço cheio de pessoas, seja a nossa página, seja o nosso YouTube, inclusive o nosso Twitter, né? A gente consegue pegar um mutirão de gente ali, segmentar essas pessoas aqui embaixo, produzir conteúdo para elas e dar continuidade a esse relacionamento, de forma que elas passem a trazer outras pessoas para a gente. Então, assim, isso é muito bacana, porque nos poupa um pouco de trabalho. E é interessante, o Josimar, ele está falando o seguinte, que ele faz esse trabalho de forma digital, através de site, fanpage, página de captura. Bem, se ele está falando de página de captura, com certeza deve estar entendendo sobre funil do voto. Josimar, você pode falar sobre qual ferramenta de automação você está usando para fazer essa segmentação? E aí a gente continua respondendo mais perguntas aqui, Liz. Nós temos aqui o Alessandro Oliveira, ele fala o seguinte: boa noite, amigo Anderson, minha maior dificuldade está sendo financeira. Qual o conselho que me daria? Liz, responde essa e depois eu vou dar um conselho para ele também. O Alessandro, ele é candidato ou ele está trabalhando, né, com a equipe? Na verdade, eu acho que deve ser candidato, né? Alessandro, se você puder responder. Mas vamos lá, digamos que o candidato não tem dinheiro. O que ele vai fazer, Liz? Primeira coisa, o candidato que está sem dinheiro deve procurar trabalhar com uma equipe que consiga militantes gratuitos para ele. Que é uma coisa que eu sempre procuro falar. Porque não tem como também você ser sem dinheiro de tudo. Porque marketing acaba gastando. Então, alguma coisa aí você tem que estar disposto a gastar ou ter de onde tirar esse recurso. Seja 3 mil, que seja 2 mil, e você contratar uma pessoa que ela tenha experiência em conseguir angariar outras pessoas para estar trabalhando contigo. Uma das estratégias, que inclusive foi assim que eu já trabalhei numa equipe, né, inclusive lá nos primórdios, uma equipe que estava trabalhando com poucos recursos financeiros, a forma com que a gente teve para trabalhar foi a equipe que estava ali em loco, né, ali dentro do escritório, a gente conseguir trazer outras pessoas para dentro do projeto, e fazer com que essas pessoas se sentissem tão parte do projeto
que elas começaram a trabalhar para a gente, serem orientadas, inclusive, pela gente, a serem os nossos militantes virtuais. Eles até ganharam nome, colocavam capa no Facebook, mudavam a foto de perfil. Por quê? Dessa forma a gente consegue trabalhar com mais pessoas em mãos e tendo um custo mais baixo. Mas sonhar e não gastar nada é um pouco difícil. Eu vou mais além. Amigos, para vocês terem uma ideia, vocês querem ver campanha aonde pessoas estão fazendo campanha e estão tendo grandes resultados? Olhem aí o Arthur, do canal Mamãe Falei, e olhe também o Fernando Holliday, que foi formatado no YouTube, faltando mais ou menos uns 10 meses para a campanha eleitoral, para as eleições de 2016. Anderson, mas eles são do movimento MBL, etc. Amigos, eles têm discurso. Sim. Uma coisa que ainda não entrou na cabeça dos candidatos, Liz. Porque eles pensam assim, então se eu tiver fanpage e tiver canal no YouTube, os eleitores vão vir aos montes em cima de mim. Pelo amor de Deus, amigos, entendam, a internet, ela é resultado do mundo físico. Então, as pessoas estão tentando arrumar subterfúgios para conseguir voto, tipo vaquinha digital, robô de Facebook. Eles estão trabalhando com tudo quanto é tipo de ferramenta, menos o essencial e o mais importante, que é o quê? Construir relacionamento com um grupo. Se você não tiver grupo, não vai adiantar robô, não vai adiantar nada disso, entendeu? Então é importante, amigos, entender que o trabalho é baseado aqui, na boquinha, vai ter que falar. Se o seu candidato não for uma liderança, se o seu candidato ele não tiver sangue no olho, ele não vai comover as pessoas, principalmente digitalmente, aonde ele tem que mostrar uma transparência e uma verdade dos fatos muito grande. Então, eu tenho recebido aqui, Liz, muitos depoimentos de pessoas me agradecendo porque estão assistindo vídeos, inclusive estão acompanhando e comparando os vídeos dos treinamentos, das dicas que eu estou colocando online aqui no canal, com o que agências pelo Brasil inteiro estão falando. E eles estão achando mais lógica no que eu estou dizendo aqui do que das agências. Então, meus amigos, isso é uma prova para vocês de que não basta ter aí ferramenta. Ferramenta sem conteúdo não vai ajudar nada. E a prova que isso é verdade é só você ver esses dois caras que estão trabalhando aí forte. E o próprio Arthur disse que vai vir candidato. O cara tem quase 1 milhão de inscritos no canal no YouTube dele. Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e vamos validar se isso vai acontecer mesmo. Ô, Anderson, e se diga. você me permite ainda claro. Um pequeno detalhe, isso é interessante até mesmo para os políticos que já têm carreira. O político tem uma tendência de querer ser muito político, de ficar em cima do muro, de não desagradar pessoas. Tem uma coisa que eu costumo falar muito com os candidatos que eu trabalho. Olha, essa eleição é a eleição dos extremos. Tem uns cientistas aí falando que, como é dos extremos, quem vier pelo meio, pelo centro, vai agradar mais. Não se iluda. Na rede, as pessoas querem posicionamento. Elas querem saber o que você pensa sobre algum assunto, então você tem que colocar a boca no mundo. Não adianta você tentar agradar gregos e troianos, senão você vai perder os gregos e os troianos. Você precisa pensar na sua estratégia, sentar com um bom estrategista para identificar quem é esse público que você tem mais, tem mais penetração ali, para você trabalhar em cima desse público e fazer ele crescer, dar um inchaço, uma podada e ser um público que você tem sólido para trabalhar, do que você tentar com várias mãos, igual um polvo, tentar abraçar todo mundo e tudo escorregar da sua mão. Porque é o que a gente viu acontecer nas últimas eleições. Tinham candidatos aí, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, com vários mandatos e que não conseguiram nada. Não conseguiram fazer grandes coisas. Outros que foram eleitos assim, na tábua da beirada ali, tem que agradecer a Deus pela legenda que ele trouxe, senão não conseguia se reeleger. Então, tem que ter posicionamento. Rede social trouxe isso, trouxe as pessoas como fiscalizador. Então, o público não é idiota, gente, é uma coisa que eu gosto muito de frisar. Não é idiota. Se você for um cara meia boca, que não tem opinião sobre as coisas, não adianta. Você pode ter o melhor marqueteiro, a melhor agência do seu lado. Nada é mais viral para sua imagem do que o seu posicionamento. Quem você não agrada, você não vai agradar mesmo? E isso que a Liz está falando, meus amigos, depende de
conexão com o grupo. Essa conexão não é digital. A conexão começa ali no seu bairro, num hospital, num grupo que você vai defender. Por você começar esse projeto, você vai divulgar isso na internet. E outras pessoas que vão olhar esse trabalho que você está fazendo, elas vão poder se conectar ou não. Agora, vindo zero absoluto e entrar na internet. Olá, pessoal, tudo bem? Se eleito for, eu vou melhorar a educação e a saúde. Isso não existe, tá certo? Então, respondendo mais perguntas, o Josimar fala o seguinte: carência de informação, falo isso direto, por isso que defino o marketing como ferramenta poderosa que identifica e soluciona problemas enfrentados pela população. Eu tenho um conceito muito legal, que inclusive é do Seth Godin. Marketing consiste em contar histórias que o eleitor quer ouvir, tá? Então, se você for caçar pelo em ovo, vamos ver se as pessoas querem falar mais sobre educação. Agora vamos ver o que elas querem falar sobre saúde. Amigos, não funciona desse jeito. O candidato, veja, você vai precisar de 8, 10, 15 mil votos. Você precisa de um grupo, e esse grupo não está na internet inicialmente. Esse grupo é fruto do trabalho do candidato e do legado que ele tem. Daí vem algumas pessoas e falam assim: Anderson, mas eu sou candidato novo, o meu é novo, que estratégia eu tenho para novo? Qual é a estratégia para o novo? Nós temos legado, trabalho realizado. E aí sim você vai poder entrar na internet e começar a mostrar o que você fez, tem feito e vai fazer, tá bom? Vamos continuar, Eli, você pode responder aí a qualquer momento, vamos continuar nas perguntas aqui dos nossos amigos para a gente finalizar. Aqui no Acre, o Marcos Vitorino fala o seguinte: aqui no Acre, estou tentando convencer os políticos da importância das ouvidorias como meio de contato e aproximação com a população. Ouvidoria é uma coisa interessante, mas o funil do voto é a melhor ouvidoria que você pode construir, viu, Marcos? Se você ainda não viu o vídeo Funil do Voto aqui no canal Marketing Digital Eleitoral, procura que você vai entender o que é o funil do voto, tá bom? Nós temos aqui a Adriana também que fala o seguinte: Liz, quais mídias sociais você utiliza no seu trabalho? Vamos lá, Liz, vamos responder essa aí. Vou falar para vocês, gente, eu utilizo absolutamente todas as mídias sociais que são populares e estão em mãos. Inclusive, estou com o VK, que não é muito popular aqui no Brasil ainda, já preparado, a gente já estudando, sabendo como é que ele funciona, para que se em algum momento ele explodir por aqui, a gente também ter como utilizar. E isso inclui Instagram, Facebook, Twitter, sites, páginas de capturas, landing pages, aí a gente também está trabalhando juntamente com elas. Digo até mais, gente, a gente às vezes fica vendo pessoas preocupadas em achar ferramentas caríssimas para trabalhar, mas tem ferramenta tão baratinha, que é gratuita, do Google, formulários, né? Dá para você preparar ali compartilhamento de arquivos e informações com as pessoas. Mas o povo não usa, o pessoal não clica. Gente, é mentira. Eu estou trabalhando com isso. As pessoas clicam, sim, elas buscam as informações. E quando falam para mim assim, Anderson, que o Twitter morreu, eu passo até mal, porque eu tenho muito resultado positivo no Twitter, principalmente com quem tem mandato ou tem legado. Essa questão de ter legado é muito importante. Quando você trabalha com uma pessoa que ela tem uma história construída, contar essa história é a coisa mais fácil do mundo. Você tem que inventar uma história, né, para um político ali que não tem muito o que você fazer, é complicado. Agora, quando uma pessoa ela já vem fazendo um trabalho, ela naturalmente ali ela vai atraindo um público que inicialmente se identifica com o trabalho dela, ou que já desenvolveu alguma coisa semelhante, e a tendência é só a rede crescer. Então, para quem perguntou aí com quais redes a gente trabalha hoje, a gente trabalha com absolutamente todas as redes. Eu tenho uma experiência particular, que aí eu até diferencio um pouco do Anderson, com o Facebook. Porque hoje eu utilizo o Facebook de uma forma mais intensa, por causa de algumas capturas que eu desenvolvo ali dentro. E aí não é somente compostagem, tá? Se vocês tiverem algum interesse, eu vou deixar aqui embaixo
o nosso contato, inclusive meu WhatsApp, eu estou à disposição de quem quiser alguma dica como trabalhar com Facebook, porque eu consegui, sim, ter muito resultado durante todas as campanhas que eu trabalhei até hoje com o Facebook. Mas eu digo uma coisa, desde já, Facebook sozinho não ganha eleição, Facebook sozinho não faz nada, porque o Facebook não conversa com o Google. Eu fico, assim, passando mal. Comecei a trabalhar com um candidato agora, né, que inclusive ele já tem mandato, e ele não tinha o site dele. Tinha e depois tirou o site, mas o que acontece? Ele fez trabalhos muito bacanas aqui em Minas Gerais pela população, e às vezes as pessoas, quando digitam lá no Google, não acham informações positivas sobre ele, mas não é porque ele não tenha nada de positivo a dizer, mas porque o site dele não está lá, né? O que ele tem não está indexado, como o Facebook não conversa com o Google, tudo o que ele fez e virou postagem se perdeu. Então, hoje eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela está por conta de resgatar tudo que foi postado, transformar isso em conteúdo jornalístico, respeitando as regras de SEO, está trabalhando para que, quando o site dele começar a rodar daqui a 15 dias, ele esteja posicionado muito bem ali dentro dos mecanismos de pesquisa. Então, assim, tenhamos a mente aberta para as redes. Com certeza. E, amigos, isso que a Liz está falando é a prova de que essas estratégias de marketing digital eleitoral realmente funcionam. A sua primeira estratégia para a sua campanha eleitoral é ter o seu site, juntamente com o seu blog, tá? Por quê? Dali, costurando com as redes sociais, porque redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, eles são puxadores de tráfego. E até porque você ganha tráfego dobrado. Se você tira as pessoas das redes sociais para o seu site, você ganha tráfego dobrado. Como assim, Anderson? É claro, você ganha o tráfego delas entrando nas suas redes sociais e ganha o segundo tráfego levando elas para saber mais do conteúdo lá no site, na landing page da causa, na página de captura. Então, isso é formidável para a sua estratégia. Então, você ganha um poder de ranqueamento dobrado, tá? O Rosano fala o seguinte: o que mais se vê são candidatos batendo cabeça, olhando pasmados quando lhes alertamos sobre o cenário trágico de 2018 nas urnas. Eles têm vontade, mas não encaram a primeira marcha para dar partida. Realmente é verdade. O Josimar fala o seguinte: ele trabalha com o Nitro News, né? E diz que a cidade dele é pequena e a ferramenta atende bem. Legal. O negócio é ter os números, né, Josimar? O Alessandro diz que é candidato a deputado estadual por Minas Gerais. Está aí do seu lado, Liz. E a questão é o seguinte, Alessandro. Candidato sem dinheiro, o que ele deve fazer? Número 1, ele tem que ter o público dele. Quem que você representa, Alessandro? Antes de você se aventurar como candidato, você representa que grupo? Você fala para quem? As pessoas te seguem por quê? Você é líder em qual setor? Como você é conhecido? Então, tem candidatos que vêm para a gente e falam: não, eu sou novo, eu nunca fiz nada, e porque eu sou novo, então eu não tenho um trabalho realizado. Amigos, então essa campanha será uma grande experiência. O que eu digo para vocês: participe da campanha como experiência e comece a construir o seu poder político. Esse é o nome do jogo. Ninguém vem do zero absoluto e simplesmente se transforma num nome, tá? É preciso trabalhar, é preciso construir o legado, é preciso ter grupo. Escutem bem, é preciso ter grupo. Sem grupo não tem magia nem mágica em redes sociais. Isso não acontece ao acaso, tá certo? Isso é construído fruto de um trabalho constante antecipado. Querem a maior prova disso? Tudo isso que vocês estão assistindo aqui. O canal Marketing Digital Eleitoral, ele trabalha vídeos toda semana, tem artigos toda semana no blog e conversa com vocês em 2 vias principais: lista de transmissão no WhatsApp e e-mail marketing. Eu tenho e-book que está rodando aí, Brasil afora. Inclusive, hoje nós vimos que essa semana nós tivemos mais de 400 pessoas baixar o e-book. A nossa lista vai a mais de 3 a 7 mil pessoas, se for juntar todas elas. Só de WhatsApp são mais de 2.000 pessoas. Então, isso está sendo construído passo a passo.
né? Então não tem como chegar o candidato ali de última hora e falar, agora quero ser, agora quero entrar. Para ter 10 mil votos, 15 mil votos, é preciso ter bom senso, tá certo? Então, vamos continuar respondendo mais perguntas aqui, Liz. O Otávio fala o seguinte, concordo, o candidato tem que ter um discurso firme e direto, isso é verdade. A Jusileia fala o seguinte, minha dificuldade foi entrar em um grupo que, depois que eu conheci o Anderson, vejo que está tudo errado. Poxa, que bom, Jusileia, que bom que a gente pôde dar uma direção para você, né? E não tem facilidades em se reunir. Marketing veio para revolucionar, e você tem eleitor, tem esse poder de transformar. Através dessa revolução, podemos cobrar com mais facilidade. Antes não tínhamos essa interação com o candidato. É verdade, Liz, e agora eles vão sofrer. O Bruno Eleitoral, o grande Bruno Oliveira, está online aqui com a gente também, especialista em direito eleitoral, e semana que vem nós vamos estar aqui com o Bruno também. Na verdade, segunda-feira começa o workshop Marketing Digital Eleitoral. Então, você que está nos assistindo, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo, tá certo? Para você acompanhar o nosso workshop e depois as inscrições para o curso Marketing Digital Eleitoral. O Josimar Rodrigues fala o seguinte, consigo bastante resultado no Facebook através do ManyChat. Opa, muito bom, o ManyChat é um chatbot, né? Com as respostas automatizadas que a ferramenta dá quando um usuário faz um comentário num post, por exemplo. Muito bom, Josimar. Então, você já está indo no nível mais avançado de campanha. O Josimar fala, por exemplo, a grosso modo, se você gostou desse conteúdo, comenta assim e receba agora no Message mais notícias sobre o mesmo. Legal, muito bom. Diga, Liz. Vou relatar uma experiência com essa questão de robôs. A Claro. gente também está começando a trabalhar com robôs agora, porque a campanha está ficando, né, maior. À medida que vai aproximando o pleito eleitoral aí, o número de interação também tende a aumentar quando o político tem engajamento. Mas uma coisa que eu reparei muito é que os robôs têm um determinado ponto de validade para você utilizar. Chega num momento que as pessoas querem um trato mais humanizado. Então, para fazer um início ali, uma captura, né, para o funil, você começar a trabalhar com robô até funciona. Mas chega num determinado momento que você precisa dar um pause no robô e realmente colocar o humano. Ainda que o humano seja um trabalho, vamos colocar assim, um vídeo, um texto, uma imagem que você vem interagir com essa pessoa a cada 15 dias, a cada uma semana, deixar ela sabendo de que é o projeto. Porque a gente pensa assim, se eu ficar uma semana sem falar com a pessoa, eu perco ela. Não é bem assim, não. Se você deixar tudo explicado para a pessoa, se você falar para ela, olha, uma vez por semana eu vou estar enviando conteúdo para você, porque, claro, tem outras coisas que eu preciso desenvolver dentro do meu projeto, dentro do trabalho, mas no que eu puder ajudar, eu vou estar aqui junto com a minha assessoria. Por exemplo, a gente tem tido um resultado bem positivo do que quando a gente começou lá no início do trabalho com robôs, deixar o robô tentando resolver o problema ali para a gente. Funciona muito o robôs tranquilamente quando a gente trabalha com marketing digital para empresa. Mas para político tem que humanizar. Tem que ter aquele quê de eu te dou atenção, eu estou perto de você, eu estou aqui para te ajudar, sou o seu representante. Isso que a Liz está falando é muito importante, amigos. E as pessoas estão interpretando o robô como um mecanismo que vai ficar batendo papo com o eleitor na internet. Isso, amigos, é coisa do Steve Spielberg, tá bom? Isso não existe, não é assim que funciona. Porque o robô ele é baseado em palavras que você vai digitar, entendeu? Então, o robô ele é muito legal para interações rápidas, 1, 2, 3 no máximo. Tá bom? E é como o Josimar tá falando ali, você faz uma interação, fala um sim ou não, a pessoa respondeu, você já grampeou ela e ela automaticamente já entrou na lista. Então, isso é maravilhoso para você poder trabalhar, tá? E, inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo onde eu falo só sobre chatbot, sobre robôs. Tá? Onde você pode aprender muito mais sobre isso. Bem, a Francisca Oliveira fala o seguinte,
Meu primeiro contato com a política é agora, porém estou consciente que não será possível sucesso nessas eleições, mas eu estou construindo um legado para as próximas e com seus conteúdos. Obrigado, Francisca. E você, Francisca, através do seu depoimento, está trazendo a voz do bom senso. Inclusive, tem candidatos que estão me procurando falando o seguinte, Liz: Anderson, vou participar dessa campanha, assistir seus vídeos e sei que não vou ser eleito, porque é impossível, eu sou novo, ou eu estou começando, não tenho legado. Mas vou começar a construir, vou participar dessa campanha para construir o meu poder político. É assim que acontece, meus amigos. Inclusive, eu tenho vários candidatos a vereadores, vereadores que querem ser prefeitos e já estão se preparando para a campanha de 2020. Então, você que está nos assistindo agora e que quer trabalhar, que gosta de internet, gosta de política, é agência, é coordenador, jornalista, você está no melhor dos dois mundos agora. O momento é esse. Por quê? Daqui para frente nós vamos precisar de muitos profissionais que trabalham com marketing digital político-eleitoral. Por isso, nós vamos ter o nosso workshop que começa segunda-feira agora, tá certo? Onde a gente vai falar muitas coisas importantes para você que quer entrar nesse mundo ou para você que é candidato, quer entender como funciona ferramentas, sites, campanha na internet, até para não ser ludibriado ou enganado por agências que ficam prometendo número de postagens, números de seguidores e etc. Então, veja o caso da Liz, usando essas estratégias de marketing digital eleitoral, que a gente tem falado aqui, e outras que ela está testando, porque internet não é uma teoria 100% aplicada, você precisa fazer testes, entendeu? E durante a campanha existe uma dinâmica que pode acontecer uma coisa e pode acontecer outra, tá? Então, por isso, você tem que estar antenado às situações do dia a dia. Vamos lá para mais perguntas. De candidatos novos? Isso, eu tenho uma experiência lá. Aqui que um desses candidatos que a gente está trabalhando aqui é um candidato totalmente novo. Ele tem uma vida pública muito bonita, mas ele não tem um legado político, porque ele nunca foi político antes. E o cargo que ele está vindo, a gente ainda não sabe o que ele vai decidir, porque ele está entre deputado federal e Senado, tudo vai depender de coligação, como é que as coisas vão se ajeitar aqui por Minas. Mas se a gente acabar trabalhando nessa campanha de um candidato ao Senado, mesmo ele sendo uma pessoa nova, ele tem a oportunidade de fazer um inédito, né? Ou de uma eleição, porque dessa vez são duas pessoas que podem ser eleitas, né, a senadora aqui em Minas Gerais, e também, ou então, no caso, além dele não ganhar, se caso ele não venha ganhar, a gente vai trabalhar para que ele ganhe, porque é uma campanha para o Senado, a gente não tem muitos candidatos, como é o caso, né, para deputado federal e deputado estadual, e ele, com o currículo que ele tem, eu falo com ele, você não merece vir a menos que senador, né, ainda que você venha nessas eleições para testar, conquistar um público, você vai ter visibilidade numa próxima, tentar ir para poder acertar, a gente deixa isso muito claro, mas a gente precisa entender que o cenário está bem favorável para quem não é político hoje. A imagem de político está queimada, Lava Jato veio aí para poder lavar mesmo a cara desse povo que estava fazendo safadeza com a nossa cara aí, e o pessoal não é bobo, eu vou na esquina comprar um pão, eu vou na padaria, eu escuto os velhinhos indignados. Então hoje a gente tem dois trabalhos, um de construir a imagem de um político que vale a pena você acreditar nele, e aí uma pessoa, não vamos falar de um político, construir a imagem de uma pessoa que vai ser nosso representante, e o segundo, de desmistificar o bendito voto em branco, né? Porque hoje a gente vê aí, as últimas pesquisas têm apontado que a população hoje está preferindo não votar e viajar, fazer qualquer coisa do que votar em branco, do que ir votar num determinado candidato. A gente está trabalhando com um cenário muito desiludido. Hoje nós estamos vendendo o pior produto para o brasileiro. O brasileiro não quer comprar político. Essa é a verdade. E ouvindo tudo isso, se o brasileiro não quer comprar político, o que o brasileiro, como ele vai interagir com esses candidatos? Através da causa, meus amigos. Só a causa vai poder fazer a coisa acontecer. Anderson, qual é a prova que você diz que causa é o que vai fazer a conexão? Muito simples. Desde que o mundo é mundo, ele foi regido por grandes oradores e grandes personalidades
mudaram rumos baseado na sua determinação e baseado no que eles estavam falando, muito mais pelas suas atitudes, amigos. Então, campanha, você veja, falamos aqui, tem aí o pessoal que está trabalhando na internet, vai para a rua fazer vídeo e está tendo esse volume violento de seguidores, mas isso não é construído dentro de uma rede social, isso é construído fora, ele mostrando uma realidade e provando por A mais B que a verdade dele é a que faz mais sentido. Observe bem, a verdade dele é a que faz mais sentido. Então você, candidato que está me ouvindo, ou você que vai fazer essa campanha eleitoral, o seu candidato consegue mostrar a realidade dos fatos com provas, com legado, com trabalho realizado, ou ele está vindo para uma aventura, entendeu? Então você tem que perceber muito bem isso. E aí o Josimar Rodrigues, ele fala o seguinte, por isso uso o robô para gerar tráfego para o site, envio links de formas automatizadas, muito bom. O SB Negócios fala o seguinte, qual a melhor estratégia para mostrar esse trabalho digital para o político, pois é novo? SB Negócios, é importante você fazer um trabalho como o que a gente está fazendo aqui, tá certo? Marketing digital eleitoral. Então, se você vai falar de marketing digital para o político, você tem que usar marketing digital para você. Então, eu vejo muitos consultores, pessoas que querem trabalhar com isso, não tem site. Lá você vai no Facebook dele, aparece ele na praia, aparece bebendo, aparece fazendo bagunça, aparece de tudo, menos o trabalho dele de marketing digital eleitoral. Então, meus amigos, isso é uma ideia que vocês precisam ter. Deixa eu ver quem mais. Vamos lá, respondendo as últimas perguntas. A Evelyn Ferreira fala o seguinte, Anderson, seu discurso direto e realista nos dá uma noção mais fidedigna das ferramentas necessárias para se criar e manter base eleitoral. Gratos lhes por dividir conosco sua experiência de sucesso. Então, tá aí, Liz, um agradecimento aí que a Evelyn está fazendo para você. E eu quero te agradecer também, Liz, por estar comprovando, sendo uma experiência, um case de sucesso de que marketing digital eleitoral funciona, é verdade, está acontecendo e é o que vai determinar o futuro das próximas campanhas. Lembrando sempre, meus amigos, não é estar dentro de redes sociais, é trabalhar o conteúdo em redes sociais, onde as pessoas vão ver o seu trabalho e vão querer ou não se conectar com o candidato. Liz, diga lá, respondendo a Evelyn também. Evelyn, eu é que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês, e inclusive recebendo informações também. Essa questão que o Anderson falou, da gente ter que trabalhar o próprio marketing, é muito importante. Eu tenho pecado, né, com relação a esta parte, porque o meu comercial hoje, ele é muito o meu rosto, é a minha experiência, é o olho no olho, conversar com o cliente. Mas acaba que quando você trabalha com gabinete, a primeira coisa que o pessoal enxerga em você ali é uma ameaça, né? A pessoa tá vindo para poder mudar tudo que eu tô fazendo, da onde saiu essa menina, o que ela tá pensando que ela vai fazer. Então, o que a gente tem que fazer hoje é trabalhar mesmo o nosso marketing digital, para que as pessoas saibam, né, quem nós somos, o que nós fazemos. Se possível, eu particularmente não gosto de dizer para quem eu trabalho, não porque seja uma questão muito sigilosa, mas para não me atrapalhar em contratos futuros, porque minha intenção não é mandato, a minha intenção é trabalhar mesmo com campanha. Eu gosto do calor da campanha, e isso às vezes tem político que pensa assim, já trabalhou para fulano, já trabalhou para Beltrano, então fica cheio de dedo, mas para quem é profissional isso não é questão. Então, assim, a gente já está trabalhando aí nos bastidores, se Deus quiser, daqui uns 30 dias, todo o nosso material, site vai estar no ar rodando, a nossa página já vai estar mais específica para esse tipo de trabalho, inclusive a nossa produção de vídeos também. Então, sou eu quem tenho que agradecer a vocês por isso. Antigamente, eu fazia parte de um gabinete, eu comecei um projeto novo sozinha há 3 anos, né? E tem mais ou menos 1 ano e meio que eu estou só nesse projeto, com algumas pessoas que eu consegui trazer, né? Eu quero agradecer, inclusive, né, o Anderson, além de você por ter me dado essa oportunidade também, eu quero agradecer muito a Natália Nascimento, né, que lá atrás, no início,
veio ajudando a gente, agora é uma das mais novas pessoas que tem trabalhado comigo, o Júnior, a Marcela, e aí, assim, eu vim agradecendo de baixo para cima dos últimos que entraram no projeto, para poder finalizar agradecendo o Otávio também, que é o meu design, trabalha bastante aí ajudando a gente a desenvolver. Ele, inclusive, ele é o nosso palpiteiro de plantão, é aquela pessoa que olha e fala assim, vai postar isso mesmo? Vai trabalhar com esse nome mesmo no site? E a gente precisa estar aberto para ouvir, né? As críticas, elas não vêm para nos destruir. Se a gente souber ouvir, né, as correções, a gente vai ver que tem muita coisa ali que é para poder nos auxiliar, nos fazer ter um trabalho mais bacana. Quando a gente entra no projeto de outra pessoa, se a gente faz uma crítica, não é porque a gente quer prejudicar o trabalho, mas porque a gente quer corrigir, auxiliar, melhorar aquilo. Porque se a nossa ideia fosse prejudicar, a gente nem estava naquele projeto, porque é o nosso nome que vai estar ali dentro. Então, independente de quem seja a pessoa que eu trabalho, o que eu penso é o seguinte, né? E aí eu, não querendo ser religiosa aqui, eu penso assim, tudo que eu estou fazendo para Deus. Então, eu estou fazendo para alguém maior. Né? Eu não estou fazendo para o candidato X ou Y. Eu tenho que trabalhar com qualidade, porque é o meu nome que vai estar naquilo ali. Se eu fizer um projeto ruim, vão perguntar, quem fez esse negócio? A pessoa vai falar assim, foi a Liz. Ali, meu filho, para eu abrir uma porta de emprego é muito suor. Agora, para eu fechar, a gente sabe como é que funciona, né? Liz, e as suas palavras, eu faço das suas palavras as minhas palavras também, inclusive agradecendo aos vários amigos que estão falando aqui, o Bruno, o professor Bruno, especialista em direito eleitoral. Inclusive, eu já quero deixar aqui para a Liz e para o Bruno e para a Vanessa também, que já esteve com a gente. Vamos ver se a gente faz uma mesa redonda aqui, 3 especialistas de marketing digital, mais o professor Bruno, né? Então, a Liz, a Vanessa, eu e o Bruno, para a gente fazer aí uma mesa redonda pesada, onde a gente vai conversar bastante sobre marketing digital eleitoral e esse universo que está acontecendo em todo o Brasil. Falando aqui, o Bruno fala o seguinte, parabéns, foi maravilhoso, eu que agradeço, tá, Bruno, a sua participação mais uma vez. A Francisca Oliveira está falando o seguinte, gente, vocês realmente estão fazendo que eu realmente entenda. Estou aprendendo muito. Muito obrigada e sucesso para vocês. Obrigado a você, viu, Francisca? Continue acompanhando aqui o nosso canal. O comentário da Jusileia está muito engraçado, muito bom. Então, a Jusileia fala o seguinte, amei a aula, quando eu crescer, vou ser parecida com vocês. Parabéns. Jusileia, é um prazer estar com você aqui. E assim, amigos, vocês estão vendo o que está acontecendo exatamente agora? As pessoas agradecendo e as pessoas vendo que o conteúdo está podendo modificar situações na vida dela, isso é campanha, entendeu? Sim. É isso. Vocês estão vendo na prática uma campanha acontecer. Ué, Anderson, mas você vai ser candidato, você é político? Não, amigos. O meu projeto é o quê? É levar para o maior número de pessoas o conhecimento de marketing digital eleitoral. Ô Anderson, mas se você fizer isso, você não vai ter um monte de concorrente? Então eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma marca e eu quero deixar uma frase para você. Não existe concorrência, existe preferência, tá certo? Isso. Então tem pessoas que gostam do que eu falo, tem outras que não gostam. Tem muita gente que vem de outros canais e começa a estar aqui comigo, que já fizeram outros cursos e agora estão fazendo o meu curso. Tem gente que fala mal de mim, tem gente que fala bem de mim, mas graças a Deus o volume de conteúdo e o que eu tenho colocado aqui está superando todas essas dificuldades e que horas, quando as pessoas falam mal, é um excelente feedback para mim. Eu aprendo com elas e coloco em prática o que elas acham que eu estou fazendo errado. Então, amigos, não existe concorrência, existe preferência. E eu quero falar de novo aqui sobre o workshop que vai começar segunda-feira agora, não perca, faça a sua inscrição na descrição deste vídeo, tá certo? Acesse o link que está na descrição desse vídeo. E, Liz, eu quero que você faça as suas palavras finais, já te agradecendo mais uma vez pelo seu sucesso usando marketing digital eleitoral, várias estratégias.
e deixa aí as suas palavras finais para os nossos amigos que estão nos assistindo agora. Pessoal, eu quem quero agradecer, primeiro a você, Anderson, como eu já disse também, a todo mundo aqui da minha equipe, da Comunica JF, a todo mundo que está aí ao vivo, que se disponibilizou nesse momento a estar assistindo aí esse bate-papo. Né, todos nós estamos nascendo, o marketing digital é muito novo, ninguém aqui é um especialista neandertal, lá dos primórdios de quando o Google nasceu, mas estamos todos aí aprendendo com a experiência e eu creio que é a troca de experiência que vai ser muito rica para nós. Eu aprendo muito quando eu divido conhecimento. Eu sou assim desde pequena. Né? Quando eu estava com dificuldade em matemática, na hora do intervalo, eu dava aulinha de matemática para os meus amigos que estavam de recuperação. E então eu sempre aprendia mais quando eu dividia conhecimento e eu acredito, Anderson, que você também está tendo, né, recebendo aí muita coisa, muita informação bacana e assim, você merece isso tudo e muito mais pela oportunidade que você deu. Inclusive, eu quero agradecer ao pessoal e informar que o Comunica Eleitoral vai estar sendo lançado também aqui no YouTube, inclusive inspirado aí no projeto que você tem feito, mas nosso trabalho vai ser um pouco diferenciado. Como a minha experiência no Facebook ela é muito positiva e eu tenho identificado algumas pessoas com dificuldade de trabalhar com o Facebook, apesar de ser a ferramenta que todo mundo mais usa exaustivamente, a gente vai estar lançando um canal explicando só marketing eleitoral e relacionamento dentro do Facebook. Então, aí, quem tiver interesse, eu deixei o número do meu WhatsApp aí nos comentários. Vocês podem adicionar, podem me chamar. Na semana que vem a gente estreia. Eu agradeço a você, Anderson, e, claro, vou querer sua participação lá também. A gente vai nascer agora, mas assim, é no nascimento que a gente precisa de alguém para pegar a gente no colo, não é mesmo? Opa, com certeza. E eu agradeço de novo você, Liz, e todos os amigos que estão assistindo aqui ao vivo. Você que está assistindo o vídeo pela primeira vez e quer participar do programa ao vivo Marketing Digital Eleitoral, é só você acessar aí o canal, tá certo? E fazer a sua inscrição. Depois assinar o sininho, clicar no sino, porque quando você clica no sino, você recebe as notificações quando nós subimos vídeos novos, tá? E mais uma vez, espero você no nosso workshop Campanha Eleitoral Digital 2018, que começa segunda-feira. Faça sua inscrição no link que está na descrição desse vídeo. Amigos, foi realmente um grande prazer estar com todos vocês aqui e eu continuo agradecendo e digo para vocês participarem do programa na semana que vem, participar, na verdade, do workshop, que a gente vai estar focado totalmente no workshop, tá certo? Foi um grande prazer estar com vocês, mais uma vez, vocês é que fazem esse programa acontecer, porque isso só acontece com a sua audiência, tá bom? Então, foi um grande prazer estar com todos, boa noite, Deus abençoe todos vocês e sucesso na sua campanha eleitoral digital. Até mais e fique com Deus.